Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você citou um texto de Joseph Smith, o fundador da Igreja dos Santos dos Últimos Dias, e queria saber se existe alguma verdade na sua afirmação. Segundo você, ele ensina que existem certos, abre aspas, existem certos pecados tão nefandos que o homem pode cometer que colocarão o transgressor além do poder de expiação de Cristo. Se forem cometidas tais ofensas, aí o sangue de Cristo não o limpará de seus pecados, mesmo que se arrependa. Por isso, a sua única esperança é ter o seu próprio sangue em expiação, na medida do possível, em favor próprio. Isto é doutrina escriturística e ensinada em todas as obras padrão da Igreja. Fecha aspas, ele está falando da Igreja dos Santos dos Últimos Dias. Isso é do livro Doutrinas de Salvação, volume 1, página 146, de Joseph Smith. Eu não sabia que a audácia desse anticristo chegava a tal ponto de chamar de imperfeito o perfeito sacrifício do único homem perfeito que já pisou nesse mundo. O que ele está dizendo é que o Filho de Deus, o perfeito Deus e homem, vindo em carne, seria incapaz, com o seu sangue derramado, de limpar certos tipos de pecados, cabendo então ao imperfeito ser humano pecador contribuir com seu próprio sangue impuro para consumar a obra da qual Jesus dissera na cruz: está consumado. João 19:3. Eu sinto que você tenha perdido 35 anos da sua vida seguindo essa mentira. Joseph Smith, assim como outros falsos profetas da sua laia, era um anticristo que negava a divindade de Cristo, negava a sua obra. Portanto, meu conselho é que destrua toda a literatura desse autor e da sua religião, porque são como veneno de rato. Embora eu nunca tenha ido a uma igreja dessa organização, eu possuía um livro de Mormon, chamado Livro de Mormon, que eu li, porque eu ganhei de 2 elders, antes da minha conversão, eu ganhei de 2 elders, ou anciãos, né? Elder quer dizer ancião dessa igreja, que eles não deviam ter mais que 18 anos, esses anciãos. O veneno de rato pode até ter milho, que é alimento, mas mesmo que seja 99% milho ou 1% de estricnina, é suficiente para matar o rato. Aí eu joguei fora esse livro junto com outros 200 da minha biblioteca de religiões orientais, magia, ocultismo, esoterismo, nova era e outros ismos que eu tinha na minha estante. Ao contrário do que afirmou Joseph Smith, nada de nós pode servir para a nossa salvação ou expiação de nossos pecados, nem mesmo nosso sangue impuro. Se pudesse, Deus não precisaria prover o seu cordeiro puro e sem pecado. Se Jesus tivesse morrido para expiar apenas os pecados menos graves, deixando os mais graves sob nossa responsabilidade, nós seríamos um Salvador maior e mais eficaz do que o próprio Filho de Deus. Me vem à mente 2 perguntas retóricas que são seguidas de silêncio na Bíblia, porque não existe resposta possível em nós mesmos para elas. Uma é assim: quem poderá dizer, purifiquei o meu coração, limpo estou do meu pecado? Provérbios 20, versículo 9. Ninguém pode dizer isso de si mesmo. E a outra é assim: pode acaso o etíope mudar a sua pele, ou o leopardo as suas manchas? Então podereis fazer o bem, estando acostumados a fazer o mal. Jeremias 13, 23. Quando o assunto é a salvação do pecador, tudo vem de Cristo e por graça somente, que é um favor imerecido. Ninguém entrará no céu por ter ajudado Jesus a fazer sua obra. Alguns, como esse falso profeta, ensina essa bobagem de o cristão ter de pagar com boas obras ou até com seu próprio sangue por alguns pecados. Você ficará surpreso de saber que até entre os chamados evangélicos há os que acreditem que Cristo só pagou alguns pecados, ficando outros para o crente pagar com boas obras, sofrimento aqui na terra, inclusive em uma suposta passagem pela grande tribulação. O catolicismo inventou até uma antessala para o céu, no pós-morte, que mais se assemelha a uma sala de torturas, e colocaram o nome nela de purgatório. Tudo isso só depõe contra a perfeição da obra de Cristo, a sua morte, a sua ressurreição. Todavia, a palavra de Deus ensina claramente que se confessarmos os nossos pecados, Ele, Jesus, é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça, o qual se deu a si mesmo por nós para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo seu, especial, zeloso de boas obras. Aquele que nos amou e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de toda
todo o pecado, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão ou retirada dos pecados, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça. Logo, muito mais agora, tendo sido justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Essa sequência de versículos eu tirei de 1 João 9, Tito 2,14, Apocalipse 1,5, 1 João 1,7, Colossenses 1,14, Efésios 1,7 e Romanos 5,9. Repare que até os pecados cometidos na ignorância, ou seja, no passado e antes da vinda de Cristo, também foram perdoados por aqueles que colocaram a sua fé em Deus, que proveria uma solução ou cordeiro perfeito para morrer no lugar do pecador. A passagem é: Cristo, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé para manifestar sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Romanos 3, 25. Todos os sacrifícios, desde o que foi oferecido por Deus no jardim do Éden, para fazer roupas de pele para Adão e Eva, também o que Abel ofereceu depois, além dos milhões de animais sacrificados que se seguiram, todos esses sacrifícios apontavam para Cristo, para o Cordeiro de Deus. Ao crer em Jesus como seu Salvador, você é totalmente perdoado de todos os seus pecados, pois todos eles foram lançados sobre ele lá na cruz. Antes que me pergunte se isso inclui também os pecados futuros, eu devo lembrá-lo de que, quando Jesus morreu, todos os seus pecados eram futuros, pois você nem sequer existia. Foi ele, e somente ele, quem levou no seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados. 1 Pedro 2,24. Você só pode ser salvo pela fé em Cristo e na obra que Ele consumou e afirmou ter sido consumada. E quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E, inclinando a cabeça, entregou o Espírito. João 19:30. Uma vez salvo, Deus coloca você numa nova posição, ressuscitado com Cristo nos lugares celestiais e co-herdeiro com Ele de todas as bênçãos celestiais. Deus passa a enxergar você de forma absoluta, não relativa. E ele não irá mais chamá-lo de pecador, porque seria impossível enxergar alguém ainda nessa posição depois de você passar a ser visto por Deus em Cristo. Veja o que você e eu já somos e temos em Cristo nesse exato momento. Deus nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo e nos predestinou para filhos de adoção, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Efésios 1:3, versículo 5, versículo 7, e Efésios 2, versículos 1 e 6. Tente apontar nessas passagens alguma participação do pecador nessa obra. Você não vai encontrar. Todavia, enquanto aqui ainda estamos em um corpo de carne, nós estamos sujeitos a todas as imperfeições causadas pelo pecado. É como se fôssemos um ex-alcoólatra, vivendo com o fígado destruído pela bebida. Nós aguardamos apenas o momento quando deixaremos esta condição precária e passageira para assumirmos de vez a posição que Cristo já tornou nossa, graças ao seu sacrifício. O que nos garante que a qualquer momento deixaremos esta condição para desfrutar de nossa posição é o Espírito Santo, que nós recebemos quando cremos. Quando você coloca um selo numa carta, este é a garantia de que ela chegará ao destino. O selo já foi pago, comprovando que a questão foi resolvida. E ele é colocado no envelope de modo a não sair mais. O selo vai viajar junto com a carta. Assim somos nós em Cristo, em quem também vós estáis, depois que, primeiro, ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação. Segundo, tendo também nele crido, fostes, terceiro, selados com o Espírito Santo da promessa. Agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Efésios 1, versículo 13 e Romanos 8, versículo 1. Visite respondi.com.br. Adquira os livros ou baixe e-books. Visite 3minutos.net. Baixe o aplicativo